nós nos tornamos, né, seres cheios de conhecimento. Isso nos arruinou. Mas agora, a inteligência artificial está roubando esse conhecimento para eles. A inteligência artificial é que está ficando com o conhecimento. Os médicos que estão me ouvindo, me perdoem a sinceridade, a transparência. O excesso de confiança, ele é perigoso. E quando entra o ego, que é o seu pior inimigo, tanto que tem um livro, O Ego é o Seu Inimigo, aí as coisas se complicam. Tanto, cara, que é difícil, é um desafio, às vezes, você conversar com essa classe, dependendo qualquer assunto, porque eles acham que eles sabem tudo. Qualquer um pode ser engenheiro. Tanto que tem a piada hoje do que você falou. O cara, você é formado em quê? Engenharia. Ah, e você já comprou o carro? Para ser Uber. Para ser Uber, exatamente. E aí, meu caro? E aí, meu irmão, tudo bem? Vamos aí, tá tudo certo? Tudo certo, cara. Parece até que nós não estamos na minha cidade, que eu aqui, ó, todo engomadinho. Tá mesmo, aí, cara. Você tá na praia? Cara, tô em Belo Horizonte, mas aqui onde eu tô tá quente, viu? Hoje eu dei mas é porque você mora na zona rica da cidade, né, cara? Ah, é. A periferia que costuma ser mais frio. Brincadeiras à parte, aqui no meu apartamento tá de boa, cara. Tá bem tranquilo. Ô Glaucio, deixa eu, agora que a gente já começou a conversar aqui, cara, temos um feedback aqui no último vídeo nosso, tá? Eita, coisa boa ou coisa ruim? Comentário no vídeo aqui, eu quero ler pra você. A nossa amiga aqui, ó, Juliana Juju 1354, é o nickname dela. Ela comentou aqui, ó, não sei a qual parte do vídeo ela parou de assistir e comentou: parando de assistir, porque a música de fundo atrapalha e irrita. Ah, muito bom, muito bom, muito bom. Assim, ficou brava, bicho, ficou brava. Juliana, ô Juliana, você tá assistindo, se você continuar assistindo, veio para esse episódio agora, nós vamos corrigir isso. Inclusive eu comentei para ela lá, curti o comentário dela e falei: calma, Juliana, nós vamos resolver no próximo, obrigado pelo feedback. Mas rapaz, a turma é meio brava, né? A turma tá brava, de graça. Não, mas, cara, ela foi de graça, assim, tá irritando, tá, não, era só comentar ali, né, olha, não consigo mais assistir, melhorem. Feedback é sempre bem-vindo, concorda, Glaucio? Então, primeiro, obrigado aí, viu, Juliano? Mas não precisa ficar bravo com a gente, não. Com toda certeza. Primeiro, obrigado pelo comentário, por estar nos assistindo, né, cara? Porque não sei aonde que ela parou, mas se ela fez esse comentário é porque ela estava, de fato, assistindo e estava curtindo o nosso conteúdo. Então, a gente acolhe aí seu comentário com muita sabedoria e gratidão, em primeiro lugar. E pode deixar que a gente vai corrigir isso o quanto antes e ficar mais atento para os próximos também. Boa, e dê mais feedbacks, que a gente quer melhorar, né? Fornecer conteúdos legais que ajudem. Se está irritando, você tem que falar pra gente. Não deixa, não se irrita, não. Existe um desafio enorme na mensagem. Às vezes ela falou assim: o som está me irritando, na voz mais tranquila do mundo. Entendeu? Ela falou: pô, o som tá me irritando. Inclusive, a gente falou disso num episódio passado sobre como conversar por mensagem. A gente não consegue, a gente perde muito da comunicação, né? O tom você nunca vai saber, né, cara? Então, assim, a gente tem que aprender também a não só a falar, mas a ler e ouvir. Então, isso é um desafio nosso também, muitas das vezes. Por isso que a gente está aqui, Juliana, né, que você comentou o nome dela. Isso aí. Juliana Juju, Juliana, a gente tá 1354. Juliana, sim, obrigado pelo comentário, de verdade. Eu até comentei tranquilo, até agradeci ela. A minha resposta foi lá, pode ver aí, Juliana. Isso aí. Foi, obrigado. A gente vai corrigir na próxima. Pô, show de bola. E o que você falou é muito legal, né, Glaucio? Inclusive, Juliana, ó, você é muito bem-vinda. Volta aqui, comenta de novo, porque dos exercícios que você falou e que eu achei muito interessante é a gente tentar diferenciar entre aceitar e acolher. Eu nem sempre preciso aceitar como o outro me aborda. No trânsito, por exemplo, se alguém me xinga, não preciso aceitar aquele xingamento. Mas eu sempre tenho que acolher o ser humano que está por trás daquele xingamento, né? Então, cara, ser o acolhedor não te faz ter que aceitar. Muito bom, cara. Sinta-se acolhida, Juliana. E comenta mais aí. Isso aí, sempre comente, venha nos visitar bastante, será muito bem-vinda. Cara, vamos lá então? Nós estamos com um tema aqui que, na realidade, é bem continuidade do que a gente já falou em um dos episódios atrás, mas eu acho importante, a gente comentou aqui rapidamente nos bastidores, foi compartilhado hoje, né, essa matéria aí, e eu acho legal a gente abordar isso aqui para complementar o que a gente já vem falando e tentar explorar outras questões nesse sentido também, porque não adianta, não tem como fugir, isso está em torno do nosso... faz parte do nosso meio agora, né? Então, sem mais delongas, cara, vimos aqui uma
Lê a manchete, cara. Lê a manchete que ela já é impactante. Quando você me mandou... Perfeito. É dessa semana, né? No decorrer dessa semana, saiu o seguinte tema. Agentes de inteligência artificial debatem diagnósticos e acertam 4 vezes mais que os humanos. Aí tem uma outra aqui, inteligência artificial que revoluciona diagnósticos médicos com 85,5% de precisão. Rapaz, pesado. Então aí entra aquilo que a gente comentou em alguns episódios para trás sobre a inteligência artificial substituir vários profissionais de várias áreas. Só que aqui, cara, a gente está falando de uma área que não é qualquer uma, né? Uma coisa é você substituir o estagiário que faz planilha dentro da tua empresa com inteligência artificial. Agora você vai substituir um profissional que cuida da saúde. Ah, mas tem uma assertividade gigante. Tem, mas onde que entra o lado humano da coisa? Até que ponto que a gente vai conseguir conviver com isso? Então, Vitor, eu acho que a abordagem seria mais ou menos a seguinte, cara. Inteligência artificial e diagnósticos médicos. Precisão ou perigo invisível? O que essa inteligência artificial, o fato dela estar acertando mais que o médico, o que isso significa para o futuro não só da saúde, mas para o futuro da humanidade? Que a gente está falando de aquilo que a gente até comentou em alguns episódios atrás também, pegando um gancho nas nossas falas, inclusive da terapia. O ser humano ele ainda consegue te dar um abraço, consegue ter o tato, consegue entender, consegue sentir, e uma inteligência artificial e um computador não vai ter o mesmo afeto. Aí a gente vai fazer algumas reflexões nesse sentido, e eu vou deixar uma reflexão ainda mais robusta e para chacoalhar mesmo aqui. A gente está tão conectado à máquina o tempo inteiro que daqui a pouco eu vou me perguntar, será que a gente precisa desse afeto? Será que a gente precisa realmente desse abraço que a gente está falando? Hoje, talvez sim, mas a gente está ficando robotizado demais, cara. Hoje a gente estava almoçando, só abrindo um parênteses, e a gente também já comentou um pouco sobre isso aqui. Eu saí para almoçar com a minha família e na mesa ao lado tinha um casal, que eram mais velhos, na idade, na aparência também, aparentemente mais 3 filhos, uma menina e 2 meninos. Cara, juro pra você, da hora que a gente sentou até a hora que a gente saiu, eu não vi eles trocando palavras. Cada um estava no seu celular. Eles almoçaram, mexendo no celular, tomaram cada um suas bebidas, refrigerante, o outro suco, o outro não sei o quê, mexendo no celular. Então aí vem essa pergunta, cara, será que daqui a um tempo, com a evolução que a gente está tendo, né, ou nem evolução, né, acho que nem dá para chamar isso de evolução, isso é um retrocesso gigante. As pessoas estão tão acostumadas com a máquina que daqui a pouco, será que as pessoas vão realmente sentir necessidade de um abraço, de um afeto, de uma pessoa te ouvindo? Porque as pessoas não estão sentindo necessidade mais de conversar uma com a outra que está do teu lado, entendeu? Então fica aí a reflexão, meu amigo, para a gente começar esse bate-papo aqui, porque dá para abrir uma conversa boa nesse sentido. O que você acha? Dá para abrir vários caminhos aí, cara. Eu acho que seria legal a gente separar. Assim, quando eu vejo esse tipo de notícia, ela me parece boa, mas ela me parece ruim. Boa aonde, ruim aonde. Eu acho que sempre que a gente consegue colocar o peso e fazer um saldo das coisas, porque é como eu costumo dizer, né? O mundo ele é ambivalente. Nem tudo é mal 100%, nem tudo é bom 100%. A gente sempre tem nossa parcela de luz e sombra em tudo que a gente vive, em tudo que a gente faz. Quando você olha questão técnica, se eu tenho uma máquina que consegue fazer um diagnóstico correto 4 vezes mais do que um especialista, não tem por que eu não utilizá-la, concorda? Porque, cara, imagina quantas vidas que são perdidas hoje. Aí a gente sempre dá uma criticada aqui na inteligência artificial. Eu quero voltar para um tema que a gente já comentou. Será que nós não estamos perdendo para a inteligência artificial que está chegando com tudo, porque a gente foi se tornando artificial demais? E eu vou te dar um exemplo prático, Glaucio. Essa semana, cara, semana passada, bem recente, minha mãe sentiu uma dor na perna e foi no médico. Tá sentindo uma dor aqui e tal. Eu falei, mãe, vai no médico para ver o que tem. E, cara, ela chegou lá, o médico olhou pra ela e falou assim, eu acho que é X. Então, toma aqui esses remédios aqui. Se não for, você volta. Assim, eu achei um tratamento tão ruim, tão pobre, assim, de tecnicalidade. Cara, ele estudou pra isso um farmacêutico faz. Você vai num balcão da farmácia, cara, fala isso, olha, eu não sou médico, mas me parece que é isso, toma tal remédio, se não passar, você vai no médico. Então, cara, quando você vai num médico, você já tá num ponto de pedir ajuda para alguém que vai entender o seu problema, diagnosticar você, receber você. Então,
A minha mãe foi com a necessidade dessa proximidade humana que você falou, que eu acho que a gente tem. E o que ela recebeu foi algo que talvez o ChatGPT desse melhor, nesse caso. Muito bom ponto, muito bom ponto. Cara, e aí eu te digo, quem é artificial nesse caso? É o ChatGPT ou esse médico que foi artificial? Cara, muito legal, muito legal. Boa reflexão. O cara fez quase uma medicina 1.0, né? Porque era assim que acontecia. Não sei se você já teve a oportunidade de ler o Outlive, A Arte de Viver Mais e Melhor, do Peter Não, Attia. não. E ele faz um paralelo. Fica indicação de livro aí, mais uma, pessoal. Isso. Ele fala justamente sobre isso. Cara, basicamente ele está trabalhando ali os grandes cavaleiros, que são as doenças na nossa caminhada enquanto ser humano, que, de alguma forma, a grande maioria, se não todos, vão passar bem perto ou vão ter alguma delas, né? Que são doenças cardiovasculares, doenças neurológicas, diabetes tipo 2 e qualquer outra, cara. Tem mais uma aqui que me fugiu agora. Mas, enfim, ele faz essa caminhada no decorrer do livro explicando, olha, a gente tinha a medicina 1.0, que é quando tudo começou, que é exatamente isso que esse médico fez. Você sentia uma dor específica, pô, o cara não tinha ferramenta, ele não tinha nada. Ele tinha um conhecimento básico e era tudo muito por experimentação. Então, o Vitor chegou lá com a dor de cabeça. Ele virou e falou, olha, toma esse remédio aqui, vai para tua casa, volta, e se não for isso, amanhã você volta. Se não melhorar, amanhã você volta. Experimentação total, né? A medicina evoluiu para 2.0 quando a gente já teve diagnósticos. Mas qual que é o problema do diagnóstico? Cara, eu estou te diagnosticando quando você já tem a doença. Então, o Vitor veio aqui com uma dor de cabeça. Hoje já existem várias ferramentas, vários equipamentos para poder avaliar o Vitor como um todo e falar, ô Vitor, olha, essa dor de cabeça ela é proveniente de uma doença tal. Ou, cara, a raiz do problema é essa. Vamos saber. Agora você vai ter que se curar, você vai ter que se tratar. Como é que você vai se tratar? Através desse remédio. Beleza, então já está mais direcionado o teu acompanhamento e o teu tratamento. Só que você concorda que isso ainda é muito ruim, porque você está tendo que submeter teu corpo a remédios, que tem efeito colateral. Então, qual que é a evolução da medicina no sentido 3.0, que a gente está caminhando cada vez mais, que é a ideia que o Peter Attia defende muito? Cara, a gente precisa de uma medicina preventiva, não corretiva. A 2.0 ainda é corretiva. Ela está corrigindo quando você já tem a doença. A 1.0 não era nem uma nem outra, né? Estava muito longe. Foi exatamente por isso que eu brinquei, por isso que eu lembrei do livro. Exatamente o que o médico aí que atendeu sua mãe fez, né? E a medicina 3.0, o cara está tentando, olha só, antes de você ter um câncer, um Alzheimer, um Parkinson, vamos começar a avaliar esse cara aqui. Existem metodologias desde muito cedo para tentar avaliar, para evitar algum tipo de doença que você possa ter. Essa aqui é a evolução da medicina 3.0. Eu só fiz questão de comentar aí essa historinha toda, porque eu lembrei, foi exatamente isso que o médico fez, e você tocou num ponto muito importante. Se a gente para avaliar o contexto médico como um todo, é isso, mas por um lado, cara, fica difícil a gente julgar esses profissionais, porque esse mercado ficou prostituído, concorda, cara? Hoje você tem um médico, um cara que é bom, ele está atendendo milhares de pessoas, e em um dia passam quantas pessoas na mão desse cara? E aí vem o efeito do sistema como um todo. Quando a gente pega e analisa como que funciona um plano de saúde, o cara ganha no volume. O médico, ele não pode mais igual antes. O cara ficava 1, 2 horas contigo no consultório, conversava com você. Cara, eu lembro que tinha um médico, um clínico geral que me atendia, ele já até aposentou, cara das antigas, muito bom. Cara, ele ficava 1 hora e meia conversando com a gente no consultório. Mas ele não falava só da tua saúde física, ele falava da tua saúde mental, tua saúde espiritual, falava até do lado espiritual da coisa, entendeu? Porque a gente bem sabe, né, Vitor, que, claro, né, respeitando aí a filosofia e religião de cada um, mas eu tenho muito para mim que a doença, ela começa na alma. Então, ele como médico, ele atuava, ele conversava sobre tudo, porque às vezes a pessoa estava com um problema que não era um problema físico, você entendeu? Às vezes a pessoa estava com um problema, tô com dor de cabeça, tô com dor de estômago. O problema daquela pessoa, a raiz daquele problema, era uma ansiedade em casa.
Por isso que ele conversava sobre o contexto como um todo. Uma vez, meu pai teve um momento de ansiedade, a gente chegou no hospital com ele, né? Deram um relaxante muscular para ele na época. E foi o que resolveu. Mas porque o médico, conversando com ele, viu que ele estava com uma ansiedade extra no dia a dia, e aquilo estava afetando, de alguma forma, o aparelho físico dele. Então é isso. Hoje, os médicos não têm mais a mesma condição de antigamente. E aí, eu não estou defendendo a postura do médico, não, tá? Só estou abrindo uma reflexão para um sentido mais amplo. As pessoas estão se adaptando, não só os médicos, todos os profissionais acabam se adaptando ao novo formato que o sistema, que a sociedade está impondo. Eu acho que vai muito por essa linha de raciocínio também. Uhum, não, perfeito. Aí é que eu acho que a inteligência artificial vem como uma solução. Nós criamos um sistema distorcido que pode voltar a fazer sentido com a inteligência artificial. Embora a gente vá criar um outro problema agora. Porque se a inteligência artificial hoje diagnostica melhor, porque nesse caso que eu contei, específico, né? Não dá para generalizar, nem todo médico é assim, não é isso, mas nesse caso específico, não teve nenhuma humanidade dele de falar um oi, de sei lá, cara, assim, de pedir um exame, porque não faz sentido para mim, não, né? Você vai fazer um diagnóstico de engenharia, nós somos engenheiros, não faz sentido você chegar lá e falar assim, a máquina tá, o carro ali, ó, tá fazendo barulho. Eu acho que é a bobina. Troca, se não for eu vejo. Não, eu acho que a bobina não, peraí, né? Eu tenho meios de entender se é ou não a bobina, pede um exame. Então, nesse caso, eu acho que foi mais desleixo mesmo do médico, né? Também não estou generalizando, dizendo que todos os médicos estão assim, mas eu acredito que o sistema distorcido acaba realmente gerando. Mas, assim, voltando para a inteligência artificial, o que eu vejo, uma vez eu li um artigo, cara, não sei onde, eu vou tentar achar para deixar no link aqui, que falava sobre como a tecnologia ela foi fatiando a nossa forma de trabalho. Então, por exemplo, achei muito interessante. Tudo começou com os artesãos. Quando a gente começou a produzir as coisas, o início de tudo, né, a industrialização foram os artesãos. Então, eu fabricava um sapato para vender. Eu era um artesão. Todo o processo de operação e decisão, ou seja, operação e administração, era concentrada em mim. Eu tomo a decisão do meu negócio e eu produzo. Produção e decisão está comigo. Mas veio a industrialização. Então, o artesão, ele deixou de existir porque as máquinas agora faziam maior volume. Eu produzia muito mais, não fazia sentido eu ficar produzindo manualmente se o meu vizinho, o meu concorrente estava produzindo 10 mil. Só que nesse caso, você tinha que contratar operadores para as máquinas. Então, esses operadores viraram a produção, a mão de obra da produção. E o artesão, que antes era o dono da fábrica, que ele foi se tornando dono da fábrica, ele ficou com a parte da decisão, a administração. Foi aí que teve a quebra, hoje, que a gente tem muito, né? Os caras que ficam no ar-condicionado são os administradores, não vêm no campo. Então, teve bastante essa quebra, porque tinha os que operavam e os que tomavam decisões de negócio. Hoje, cara, a inteligência artificial está comendo essa fatia de decisão estratégica também. Ou seja, ela já faz a operação e agora ela toma as decisões por si mesma. Onde nós vamos parar nessa régua? Muito bom, cara. Eu acho que você comentou, né? Tudo isso que você comentou vai em linha com o que a gente fala em outras ocasiões. A gente não tem que ter medo disso, porque essa manchete ela é assustadora por um lado, pro lado ruim, talvez, às vezes, mas pro lado bom, ela é assustadora também. Como você disse, cara, eu tive um episódio de alguém que não tratou bem e não diagnosticou como deveria a minha mãe. Aí é que vão entrar os profissionais que estão se adaptando da melhor forma. Aonde que nós vamos parar nessa régua? Cara, quem estiver se adaptando e usando a ferramenta da forma correta, fala, olha só, eu sou um médico, eu não tenho tempo para diagnosticar, às vezes, eu não tenho tempo para fazer a varredura completa que uma inteligência artificial vai fazer, mas eu tenho que ter tempo para abordagem mais humana, para apanhar, eu dizer um oi, um bom dia, uma boa tarde para sua mãe, por exemplo, e tentar captar coisas que a inteligência artificial não captaria. Uhum. Né? Então, assim, não é apavorar com o negócio. É a gente deixar um pouco o nosso ego de lado e tentar andar de mãos dadas com a inteligência artificial de alguma coisa. Vai ter espaço para todo mundo? Cara, infelizmente, eu acho que não. Infelizmente. Não, cara. Hoje já não tem, né, Glaucio? Vamos ser sinceros. Hoje já não tem espaço para todo mundo. Já não tem. Cara, você está falando de fatiar, estou falando de eliminação até de muitas profissões. Antes você tinha ali no elevador, você tinha uma
uma pessoa. Você lembra disso? Ficava uma pessoa lá no elevador. Ascensorista, né? Qual andar você vai? A pessoa ia lá e tum, tum. Hoje em dia já não tem isso. Você entra em vários prédios, é uma inteligência artificial no elevador. Você clica lá, o andar que você quer, ele vai direcionando para não sobrecarregar todo o sistema, enfim. Isso vai para várias outras áreas. Agora, a gente está vivenciando um apocalipse silencioso. A medicina, cara, se você para analisar, ela sempre foi o último bastião da expertise humana. Porque um médico, ele leva décadas para desenvolver a intuição clínica dele, para ler sinais, para conectar sintomas que às vezes estão totalmente desconexos. Aí você pega uma inteligência artificial, cara, que faz isso em milissegundos. Com uma amplitude, né, de dados ainda muito maior. Exatamente. A inteligência, ela orquestrou múltiplos agentes ao mesmo tempo. Inclusive, esse é o nome da inteligência artificial aí, da orquestrador. Exatamente isso. Então, cara, quando você enxerga que uma máquina supera um médico, que é experiente pra caramba, para uma margem de 4-1, você não está celebrando só um avanço tecnológico, não, meu amigo. Você está testemunhando a transferência do conhecimento humano para um algoritmo. É isso aí. Então, assim, cara, a gente está falando que uma profissão, ela está tendo sua essência replicada e aprimorada por código. Então, olha só, esse sistema ele não está só diagnosticando, ele está aprendendo, se adaptando e evoluindo. Aí você olha para o lado do médico, o médico ele se aposenta, ele esquece, ele morre. Ele cansa, exatamente. Ele tem plantão. Então, assim, outra coisa é o custo disso, né? Porque é um negócio desafiador também, né? A gente está falando que o médico não fez nenhum exame na sua mãe, solicitou nenhum exame. Foi péssima a abordagem dele. Por outro lado, você tem médico que revira do avesso, te pede 1 milhão de exames, às vezes sem necessidade. Às vezes até por conflito de interesse, porque ele ganha em cima dos exames, dependendo da situação. Olha que coisa maluca. Então, quando você entra em um sistema que te custa X, por um caso complexo, que é relativamente muito mais barato do que um médico te revirando por completo, e ainda essa inteligência é mais assertiva do que o médico, olha que loucura que a gente está vivendo. Agora, isso é um confronto inevitável, né? E aí que eu te falo. Infelizmente, cara, os médicos que estão me ouvindo, me perdoem a sinceridade, a transparência, tá? Eu tenho amigos médicos, eu tenho clientes médicos, enfim, mas olha só, na grande maioria das vezes, porque essa classe é uma classe, de fato, muito inteligente, né? Com certeza, são muito bem instruídos. São muito instruídos, enfim. Eu estou te falando isso, eu estou pedindo essa licença e esse perdão, mas isso vale para todas as áreas, né? O excesso de confiança, ele é perigoso. E quando entra o ego, que é o seu pior inimigo, tanto que tem um livro, O Ego é o Seu Inimigo, aí as coisas se complicam. Então, muitas das falhas existentes em grandes áreas, e uma delas é a medicina, às vezes é pelo ego. Tanto, cara, que é difícil, é um desafio, às vezes, você conversar com essa classe, dependendo qualquer assunto, porque eles acham que eles sabem tudo. Eu já tive um pouco isso, cara, assim, vou debater um negócio com o médico tal e vou falar da minha área de especialidade, que são finanças, né, investimentos, enfim. O cara parece que ele já sabe de tudo, então, ou acha que sabe, né? Então ele te coloca numa condição, tipo assim, quase você falar com a pessoa. Então você não precisa de mim, não, mas faz sozinho, do seu jeito, entendeu? Então talvez essa questão do ego, ela precisa ser muito bem trabalhada e aprimorada nesse meio, para poder andar de mãos dadas com a inteligência artificial daqui para frente. O confronto, cara, ele é inevitável, mas essas pessoas vão ter que bater de frente com isso em algum momento e se colocar no lugar delas, né? Cara, isso aí. Eu vi, cara, só um parênteses aqui de um vídeo engraçado que eu vi esses dias, do cara apareceu aqui no celular, comecei a assistir, ele falou assim, olha, vamos lá, a inteligência artificial faz meu imposto de renda? Eu coloquei lá, não faz, ela erra. Ela faz a DRE da minha empresa, o balanço patrimonial? Não, hoje ela ainda não está preparada, ela ainda erra. Agora, ela faz um desenho que imita Mozart? Faz. Ela faz a animação que imita a Pixar? Perfeitamente. Que merda! A gente tinha falado que a inteligência artificial ia trabalhar para nós e a gente ia só ficar criando arte. A gente criou uma inteligência artificial que cria arte e eu vou ter que trabalhar. Tipo isso. Ou seja, a gente inverteu as coisas, velho.
Cara, eu acho que a gente vai ter que realmente aprender a trabalhar muito com ego, tá? Porque se você for ver, né, vou puxar aqui a Bíblia. A grande maldição da humanidade, né, pensando na Bíblia, independente de religião, mas lá, o que deu início a toda a tragédia humana, na literatura bíblica, é a árvore do conhecimento. É o fruto que Eva pegou, porque através do conhecimento ela começou a ter consciência do mundo, da nudez, ela perdeu a inocência e tudo mais, né? E olha para você ver, né, cara? Agora nós nos tornamos, né, seres cheios de conhecimento. Isso nos arruinou. Mas agora a inteligência artificial tá roubando esse conhecimento para eles. A inteligência artificial é que tá ficando com conhecimento. Igual eu disse no último podcast, tenta deitar no tempo, Glaucio, isso que está acontecendo. Igual você disse sobre a transferência, cara, eu achei muito legal. Nós estamos transferindo a essência, conhecimento, a essência de uma profissão para um algoritmo. Deita isso no tempo, porque hoje as coisas coexistem. Nós temos médicos que têm o conhecimento e tem a inteligência artificial que também tem o conhecimento. Se eu passo a ter uma inteligência artificial que hoje tem um nível de acerto de 85, amanhã, com a evolução que nós estamos hoje, na semana que vem ela está com 90% de acerto no diagnóstico, até chegar a 98%. Não vai mais fazer sentido ter os médicos ali estudando. Então o conhecimento ele vai passar quase que 100% para o algoritmo. Nesse caso, de novo, onde ficamos nós nessa régua? Não tem resposta, né? A gente está discutindo justamente por isso, refletindo. É um desafio, cara. Aí, Vitor, eu vou assim, mais uma vez, né, tentando traduzir isso não só para medicina, mas para várias outras áreas. De fato, a gente tem máquinas, já está comprovado, tanto que tem essa matéria aí, que foi dessa semana, onde as máquinas podem diagnosticar muito melhor do que os médicos, do que o ser humano. Então, a nossa vantagem competitiva, no final das contas, é a nossa capacidade, vamos voltar no que a gente já falou, de permanecer humano enquanto a gente abraça o pós-humano. É um paradoxo, mas é totalmente necessário. A medicina do futuro, na minha visão, né, cara, vai ser meio que um híbrido. Inteligência artificial, que vai fornecer o diagnóstico mais preciso, né, uma medicina mais personalizada, enquanto o médico humano vai ter que aprender a traduzir essa informação com cuidado compassivo. Então, não é uma substituição, isso é uma amplificação mútua, concorda? Sem dúvida. Então, é esse que é o ponto, cara. A gente deixar o nosso ego de lado e se encontrar na régua, buscando uma coisa que a gente já perdeu há muitos anos, a nossa humanidade, o nosso lado humano. Inclusive, até a gente vai conversando, vai interagindo, vou lembrar, a gente vai lembrando, né, de algumas histórias. Uma vez eu tava em Ouro Preto e a gente estava num lanchonetezinho e tal. Na época eu era bem mais novo, andava com umas camisas mais hippies e tal. Eu gostava pra caramba, tocava violão, não sei o quê. E a gente sentado na lanchonete, entrou um ripão, o apelido dele era Estrada, lembro disso até hoje. Aí a gente começou a conversar, cara. Você vê, eu dei atenção pro cara, só conversei com ele. O cara me achou aqueles pulseirinha, cordão e tal. Ele falou assim, cara, eu vou te dar. Eu falei, não, eu vou te pagar. Ele, não quero. É um presente. Tem um aqui que é para tua personalidade. Foi lá e me deu um presente. Aí ele me agradeceu pelo papo e tal. Falou assim, cara, sabe qual que é a maior dificuldade do ser humano hoje? Isso já tem quantos anos? Eu falei, não, qual é a maior dificuldade do ser humano? Ele é ser humano. Rapaz. Entendeu? Então, olha só, a gente já perdeu isso há muitos anos e a gente vem perdendo cada vez mais com o passar do tempo. Então, com a vinda da inteligência artificial, com a vinda da robótica, da automatização, a gente vai precisar deixar o nosso ego de lado, as nossas questões racionais demais, e a gente vai ter que olhar lá mais para o lado emocional e vai ter que ter uma abordagem mais humana nesse sentido. Então, é aí que a gente vai se encontrar na régua, cara. Não tem meio termo. Até porque, se a gente parar para analisar a questão da evolução até dos médicos, não sei se você sabe disso, cara, mas existe a gente tem mais médico por pessoa aqui no Brasil. Se eu não me engano, depois eu tenho até que revisitar, tá? Me perdoem se eu estiver falando alguma besteira, depois eu corrijo, eu já li essa matéria, deve ter 1 ano aproximadamente. Comparado com a Índia, por exemplo. Mas, cara, qual que é a população da Índia? E qual que é a população do Brasil? Você entendeu? Não lembro ao certo a proporção, mas vamos supor, é como se a gente tivesse um médico para cada 10 habitantes. Aqui e lá na Índia seria mais ou menos isso. Mas, cara, qual que é a população da Índia? Então, assim, a gente tá inflando cada vez mais de profissionais nessa área e daqui a pouco vai fazer igual os engenheiros, né? Boom da engenharia, teve um boom dos advogados e depois estava todo mundo aí virando Uber. Não tinha espaço para todo mundo. E aí você fala assim, cara, mas
para a gente poder ter esse boom, tem que ter produção de profissionais nessa área. E tem. Tanto que os grandes hospitais estão abrindo seus próprios cursos. Antes você tinha, cara, você vai lá, o FMG, USP, não sei mais o quê. Hoje não. Hoje o Hospital Sírio-Libanês, o Albert Einstein, cada um vai abrindo seu próprio curso de medicina. E você fala assim, mas se não tem espaço para todo mundo dentro desses próprios hospitais, por que esses caras estão abrindo esses cursos? Porque é uma indústria gigante, financeiramente falando. Quando tu pega um curso de medicina, a média de mensalidade gira em torno dos R$10.000. Olha isso, que loucura. Colocando, não só mensalidade, estou falando de custos, né, de forma geral, não só o pagamento, estou falando para você manter um filho na faculdade de medicina, vai gerar em torno disso. Então, é uma indústria, cara, gigante para o cara poder lucrar. Então, ele não está formando médico, não necessariamente para poder trabalhar lá no hospital dele. Ele vai filtrar os melhores e vai para os melhores lá dentro. Quem ficou para escanteio vai fazer o quê? Vai trabalhar de Uber. E a gente vai ter isso até 2035, cara. Eu vou pegar os números depois, se for o caso, às vezes até você coloca aí como informação adicional. Cara, tem um outro ponto nisso aí que você falou, né? Que você foi falando, eu tô pensando aqui, Glaucio, realmente, porque vira um business, e no momento em que vira um business, me parece que o volume começa a ser muito mais importante do que a qualidade. Então, além de a gente produzir muito médico, eu acho que a gente amplia a janela da qualidade. Então, eu aceito mais níveis de pessoas formadas como médico. Então, antes, para ser médico, tinha que estar aqui em cima. Só que como virou business, se eu continuar com a régua aqui em cima, de educação, de qualificação, de capacidade, eu perco volume, porque o filtro fica baixo, as pessoas não conseguem entrar, as pessoas não conseguem formar. E eu preciso tirar o dinheiro dessas pessoas. Então o que eu faço? Eu abaixo a régua. Quando eu abaixo a régua, assim, eu tenho um monte de engenheiro mal formado. Essa é a verdade, cara. A gente tem um monte de profissional. Qual que é o profissional, de fato, que é formado com qualidade? Eu não estou fazendo crítica a nenhuma faculdade, eu estou fazendo crítica ao sistema. O sistema, ele permite que qualquer um vá se formando de qualquer maneira. E aí, a gente, vou usar o termo que você usou, a gente prostitui a profissão. É nada contra as prostitutas, mas é porque a gente desqualifica completamente. É um termo. Cara, a gente realmente banaliza. Então, cara, qualquer um pode ser engenheiro. Tanto que tem a piada hoje do que você falou. O cara, você é formado em quê? Engenharia. Ah, e você já comprou o carro? Para ser Uber? Exatamente. Cara, enquanto você falava, eu achei, porque na realidade eu escrevi até um textinho sobre isso no ano passado, quando eu li essa matéria. Então tem alguns dados interessantes aqui, ó. Eu vou ler, tá? Que eu não lembro de cor. Isso aqui foi uma... O que acontece? O Conselho Federal de Medicina, ele solta todo ano um relatório de demografia médica. Inclusive o desse ano eu nem vi, não sei se já foi divulgado. Mas do ano passado, 2024, o Brasil registra 575.930 médicos ativos, segundo dados divulgados pelo CFM, relatório de demografia médica 2024. Cara, desde os anos 90, a quantidade de médicos mais que quadruplicou no Brasil, enquanto a população brasileira cresceu apenas 42%. Então aí a gente já está bem descolado. Esse crescimento supera países desenvolvidos como os Estados Unidos e Japão. Então, olha só, aí nesse artigo eu ainda coloquei, a resposta para o aumento na criação desses cursos é muito dinheiro. Somente em 2022, os cursos de medicina movimentaram 21 bilhões de reais, com 245 mil estudantes. Aí que eu te falei, né, que esses grupos hospitalares começam a entrar nesse meio, porque a grana é muito alta. Mas aí qual que é o problema disso? A expectativa é que até 2035 o Brasil tenha 1 milhão de médicos formados, ultrapassando a média dos países da OCDE. Então olha o baita problema. Por isso que a gente fala, cara, a gente vai vivenciar muito provavelmente um boom na medicina e da mesma forma que foram os engenheiros e os advogados. Só que naquela época não tinha um desafio como esses profissionais terão agora, que é a inteligência artificial. Então, além de você estar elevando muito tua demografia médica, você ainda tem um desafio maior para poder competir com esses caras, que é a inteligência artificial.
E assim, até pra gente, pô, ficou parecendo também, pessoal, quem chegou até aqui, contra a medicina, nem só focando na medicina. Não. É porque o artigo que a gente pegou no início da conversa aqui, ele é focado na inteligência artificial aplicada à medicina. Mas, cara, tá sendo aplicado a todos os outros. Então, só um disclaimer aqui, pra galera não falar, pô, é um episódio, os caras são contra a medicina, os caras só querem médico robô agora. Não, de jeito nada nenhum. Disso, nada disso. Muito pelo contrário, né, Vitor? A gente está tentando aqui encontrar um caminho para onde que todos os profissionais, de forma geral, vão se encaixar nessa régua e os médicos nesse caso, né? Porque aqui a ideia é a máquina pode curar a alma, que é mais ou menos na linha do que a gente conversou no último episódio também. A substituição do profissional de terapia, pela inteligência, não faz o menor sentido. É a mesma coisa aqui também, né? Será que a nossa confiança na máquina vai ser maior do que a confiança no médico? E nós não estamos falando também de eliminar um ou outro, né? Tem que acabar. Inteligência artificial, é isso aí. São complementares. As duas coisas coexistem. Em que grau? É isso que a gente está tentando discutir aqui, né? Quando a gente fala da régua. Perfeito. Cara, o conforto da precisão versus a perda da escuta, do toque, da empatia. O médico ele ainda tem isso, é isso que ele vai precisar trabalhar cada vez mais, porque o diagnóstico não é só acerto, o diagnóstico também é acolher, é orientar, é humanizar, e isso a máquina não pode fazer, é isso que a gente está batendo na tecla desde o início, talvez, do episódio, porque é pegando um gancho na história que você comentou aí da tua mãe. Só que 85,5% de precisão, ele assusta, ele é um marco. É um alerta, né? Então, assim, ele está trazendo maior disponibilidade, menor erro, maior escala, menor custo. E é aquilo que a gente falou, a inteligência artificial, ela não sente cansaço, ela não esquece nem detalhes. O que ela te falar hoje, se você perguntar daqui a 5 anos, ela vai saber, porque ela vai lá no banco de dados e vai pegar. Ela não julga pelo rosto. Isso é importante, cara. Isso é importante. Infelizmente, existem os preconceitos, não só do médico, de qualquer ser humano, só que isso ele acaba podendo levar de alguma forma para o trabalho dele. A inteligência artificial ela não tem isso, né? Mas é isso que a gente está buscando, que a gente não quer só presença, a gente não quer só precisão, a gente quer mais presença. E aí que cada profissional na tua área, não só os médicos, vai ter que atuar de uma forma mais presente, né? É isso aí. E aí vem um outro detalhe importante, né? O lado ético e emocional da coisa. Que a gente está falando muito de acerto, mas, cara, podem ter os erros. E aí, quem que assume a responsabilidade em caso de erro? É isso aí. Né? É por isso que eu acho que não dá para eliminar o ser humano. Não dá. Porque responsabilidade é algo humano e vai ser para sempre. Não tem como. Porque se você terceiriza a responsabilidade com uma inteligência artificial, eu vou dar um exemplo aqui do Waze. O Waze te manda para uma favela muito perigosa no Rio quando você está lá. A responsabilidade é do Waze? Não é, né? Você vai processar a empresa Waze porque ele te mandou para lá? Não. Precisa ter o seu tom e o seu toque humano de, cara, observar onde você está indo. Observar que, opa, tá dando errado aqui, não é bem esse o caminho. Então, não adianta. A responsabilidade sempre tem que ter um humano por trás ali. Perfeito. Vamos pegar, a inteligência artificial, ela vai diagnosticar, mas ela não pode comunicar um câncer com empatia, concorda? Sem dúvida. Imagina a inteligência artificial, robozão falando lá, olá, senhor Zé das Couve, você tá com câncer, né? Boa noite. Vá dormir. Segundo os meus cálculos, o senhor tem 6 meses de vida. Exatamente. Muito obrigado por... Exatamente. Né? Não faz muito sentido isso. Então, eu acho que é aí que o ser humano, aí que a gente já está colocando o ser humano na régua. A inteligência artificial, ela vai acertar, mas ela não vai cuidar. O médico erra, mas ele consegue sentir, ele consegue ter uma sensibilidade maior. Então, a gente não está procurando aqui o caminho para dizer o que você tem. A gente está buscando o caminho aqui para te dizer que você não está sozinho nessa caminhada. Isso aí quem vai dizer é o ser humano, não a inteligência artificial. Então, é buscar esse equilíbrio, né, cara? Assim, o entendimento de que a gente está com uma ferramenta muito poderosa de apoio, não de substituição. Então, quando eu unifico as duas partes, médicos mais inteligência, eu tenho um diagnóstico mais preciso, aliado a uma escuta mais sensível. Esse que é o caminho que a gente precisa tomar, né? Cara, e aí, assim, a gente está focando muito aqui porque é realmente o
o tom da manchete, que como a gente comentou também, eu acho que a gente chegou no ápice da discussão com relação à inteligência artificial, porque a gente está lidando com a nossa saúde agora, né? Uma coisa é ela, eu fiz aqui, usei o chat GPT para poder resolver um problema de matemática da prova do Instituto Universal Brasileiro. Do Instituto Universal Brasileiro, velho? É mesmo, Doc? Outra coisa, cara, eu estou usando agora a inteligência artificial para diagnosticar um câncer numa pessoa e usar e moldar o tratamento daquela pessoa, né? Por isso que a gente está muito focado nessa questão da medicina. Não sei se você sabe, cara, eu li no livro A Mente Organizada, Daniel Levitin, ele conta a história, não sei se Cara, eu não você li sabe. esse livro ainda, não. Muito Eu bom, tenho cara. ele aqui na minha listinha, inclusive, Cara, um livraço. mais rápido, dia 16 de julho agora, né? Eu acho que é 15, 16 de julho, tem Amazon Prime. Então, aproveitem bastante essas oportunidades para poder comprar um livro mais barato, né? É isso aí. Inclusive, provavelmente o meu já vai estar lá, a segunda edição, hein, galera? Eu vou anunciar aqui. Muito bom, muito bom. Mas só para a gente tirar um pouco o tom alarmista também, né? Não nosso, mas de algumas pessoas, de algumas notícias, porque eu também vi uma manchete hoje que o MIT fez um estudo agora, dizendo que, comparando as atividades e o desenvolvimento cerebral das pessoas que usam o ChatGPT e das pessoas que não usam, mostrando que quem usa o ChatGPT desenvolve a capacidade cerebral muito menor. Então, cara, eu vou até deixar o link aqui, pra galera ver que eu não tô inventando isso não, é um estudo que saiu, tá bombando aí, a galera tá mostrando. E eu não li, então eu não sei como é que tá lá, eu já vi pessoas criticando, falando que o estudo precisa de mais comprovações, e já vi pessoas usando para falar que, vamos ficar burro, o ChatGPT vai dominar e nós vamos voltar a ser umas amebas. Mas esse alarmismo, que é o extremo, né? A inteligência artificial vai acabar com a gente. Não sei se você sabia, o Daniel Levitin conta que a invenção da prensa, de impressão, quando inventaram impressões em massa de livros, de pergaminhos, foi uma crise no Ocidente. As pessoas não queriam aceitar. E tinham pessoas, inclusive, de renome na época, pessoas muito inteligentes, que eram admiradas, que diziam assim, agora que a gente vai imprimir o nosso conhecimento numa folha, todos nós ficaremos burros e não lembraremos de mais nada, porque nós não vamos mais exercitar o cérebro. Porque tudo agora está impresso, tudo agora vai ficar numa estante. Então nós vamos pensar mais. Vamos virar amebas. Então, cara, nesse mesmo tom, eu não sabia. Teve um alarmismo contra livros. Não podemos ter livros vai nos deixar mais burro, porque nós não podemos tirar da nossa mente e colocar em outro lugar. E no final das contas, né, o ser humano ele é adaptativo, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Hoje a gente consegue olhar para trás, deitado no tempo, como eu sempre digo, e ver que não foi bem assim, né? Pelo contrário, a gente desenvolveu outras partes do nosso cérebro. E a leitura nos trouxe muitos benefícios, que a gente encontrou qual que era a posição dela na régua aí do nosso ser humano. Interessante a visão, tanto quanto provocativa, e eu vou além da provocação, né, e na reflexão. É legal a gente ver esse alarmismo que você mencionou na questão dos livros, mas quando a gente olha para esse exemplo, você escreveu e você ganha escala em várias pessoas terem acesso ao teu conteúdo. Mas quando você lê, você está trabalhando o teu cérebro. Uhum. Agora, a inteligência artificial, ela pode, talvez, atrofiar um pouquinho mais se a gente não souber usar. E é que tá. Tem um livro na minha mão, ele foi escrito pelo Vitor, e eu tô lendo. Não tem outra forma, eu tenho que sentar a bunda na cadeira e ler, eu tenho que exercitar meu cérebro para eu adquirir aquele conhecimento. Qual que é o grande problema da inteligência artificial? Ctrl+C, Ctrl+V. Perfeito. Concordo muito. Então, fui lá, vou falar aqui preciso responder um e-mail para o Vitor. A galera tá usando demais, né? Preciso responder um e-mail aqui para o Vitor. O cara vai lá, pede inteligência artificial, nem lê o negócio direito, Ctrl+C, Ctrl+V. Que exercício que esse cérebro fez? Zero. Então, eu estou deixando de exercitar, a minha musculatura vai atrofiar de alguma forma. Então, acho que a grande preocupação é essa, cara. É enxergar a baita ferramenta que nós temos nas mãos, mas saber usar. Porque senão a gente vai... É igual o carro, cara. É uma baita ferramenta que nós temos na mão, de locomoção. Mas você vai usar o carro para tudo? Sempre. Aí você não vai exercitar o seu caminhar. É por isso, aí vem, olha que a gente está falando da adaptação de várias formas, né? Para locomoção, antes você não tinha, você tinha lá o cavalo, mas você andava muito a pé também. Aí veio o carro. Aí como agora você está o dia inteiro sentado no seu escritório e para se locomover você usa o carro, o que você tem que fazer?
no final do dia você tem que pagar uma academia para poder se exercitar. Ou você tem que ir correr na Lagoa Seca para poder se exercitar. Só Lagoa Seca é um lugar aqui de BH, para quem acompanha a gente não é de BH. Exatamente, exatamente. Correr na Lagoa Seca, se alguém que não é daqui, de BH, fala... Que é isso, cara? Esse cara é antiambiental mesmo, secou a lagoa só para correr. Secou a lagoa, é mesmo. Mas é aquilo que a gente estava falando, o ser humano ele sempre gera um problema, depois ele tem que vir com a solução para aquele problema. Só que, cara, a gente está cada vez mais criando problemas desafiadores de serem solucionados. Então, a gente está sempre, é o que a gente já mencionou em alguns momentos aqui, da crise do conforto. Agora, essa é uma baita crise do conforto. Porque olha o que você brincou aqui até no decorrer do nosso bate-papo. Ô, fulano, inclusive, você pode pegar o vídeo, ir lá e jogar na inteligência artificial e ele vai editar para você, e vai tirar a musiquinha para você. Então, cara, a gente está ficando tão confortável que isso começa a se tornar perigoso também. Fica. Eu concordo. Assim, quando você vai olhar... isso que você está falando, para mim, tem tudo a ver com a teleologia. Você deve ter já lido nos filósofos aí. Teleologia, não sei de qual filósofo que é não, mas é um estudo da finalidade das coisas. A teleologia, quando você vai ler sobre, é um estudo, é uma investigação que você tenta entender o objetivo da existência de algo. E o objetivo da existência de algo, Glaucio, passa pela utilidade que aquilo tem. Porque quando aquilo deixa de ser útil, em todas as dimensões da vida, aquilo perde o sentido de existir. E ele realmente para de existir. É o conceito da atrofia, por exemplo. O nosso corpo utiliza isso. Tudo que eu tenho no meu corpo tem um fim, tem um objetivo, tem uma finalidade. Ela tem uma funcionalidade, tem uma função. Aquilo que eu paro de usar fica disfuncional. E o que fica disfuncional vai deixando de existir, que é atrofia. Ele realmente vai se apequenando até não existir mais. Eu acho que nós, quanto seres humanos, temos que tomar cuidado para não nos apequenar demais até deixar de existir. Muito bom, muito bom. Isso que você falou aí é do Aristóteles. Sabia que... conversar com gente inteligente, né, cara? É outro nível. Ele tem a ideia que gira em torno disso, é que tudo na natureza tem um fim natural, né? Então, ele dá até alguns exemplos, que a semente existe para virar árvore. O olho existe para ver, o ser humano existe para realizar sua excelência, né? Então é mais ou menos essa. Olha que interessante, né? Ideia. Isso existe para isso. Isso existe para tal, ou seja, uma finalidade. E aí é o que você falou, né? A pessoa se apoia tanto, eu não quero me movimentar mais porque agora eu tenho carro. Eu não quero pensar mais porque agora o ChatGPT faz. Eu não quero mais escrever porque agora... Vai perder teu cérebro. Caramba. Você existe para quê? Você não existe para nada. Ou seja, não tem por que você existir. Vai amputar todos os seus membros que não são mais necessários, você não está usando mais. Exato. Você deixou de ser útil, ou seja, você virou alguém disfuncional. Exatamente. Cara, a gente está conversando aqui, eu até mutei aqui por causa disso, que eu estava mexendo aqui nas minhas comecei a falar de mochilas. só para vocês saberem, galera, comecei a falar de teleologia aqui, é que eles não estão vendo que eu te olho aqui, e não aparece aí. O Glaucio foi e mutou, e virou a cara. E, rapaz, eu acho que ele não gosta da teleologia, não. É que eu estava pegando aqui, cara, enquanto a gente vai conversando, vai lembrando das coisas, né? Eu estava pegando esse livro aqui, ó. O Guia de Sobrevivência na Natureza. Ih, rapaz, isso aí... Manual do Mundo. Por que, cara, que eu tô falando sobre... Por que eu peguei esse livro, né? É justamente pensando fazendo um link com esse bate-papo. Eu tava... uns dias, foi algum evento, foi um evento lá da Europa que ficou sem energia e tal, né? Atrapalhou tudo no trânsito e não sei mais o que, e voos. Cara, diante daquele evento, bicho, eu tô assim, cara, se tiver uma pane hoje, hoje você não tem mais energia, você não tem mais nem fogão a gás, você não tem mais fósforo, como é que você sobrevive? Cara, é isso. Como? Assim, é tipo o Glaucio, apocalipse mesmo. Não precisa ir muito longe não, cara. Desliga o WhatsApp da tomada hoje. Você vai ver o caos que vira. Pois é. Cara, tudo. Como é que você sobrevive? Aí, Vitor, você já viu O Mundo Depois de Nós? Aquele filme? Vi sim. Filme interessantíssimo, inclusive, que vai muito nessa linha de reflexão que a gente está falando aqui. Cara, eu tô assim, bicho, tudo bem. Assim, eu não posso reclamar, não, que eu sou virão para muita coisa, assim. Sempre gostei, fui muito curioso. Mas tem coisas que eu não sei. Se você me colocar no meio
uma selva, no meio, talvez eu consiga sobreviver por alguns dias, mas eu poderia sobreviver por muito mais dias, se eu tivesse um conhecimento mais amplo. Então, minha preocupação foi essa nesse sentido. Entendeu? Que, cara, tem gente que não sabe amarrar uma corda direito, defendendo. Essa é que tem que ser a reflexão. Olha como é que todo esse conforto, ele vem atrofiando a gente, que pode ser necessário a gente usar várias técnicas de sobrevivência lá na frente, mas você não sabe. Então, aqui eu não estou falando só de inteligência artificial, atrofiar o teu cérebro para escrever um e-mail bacana para o teu chefe, não, cara. É de sobreviver mesmo quando alguma coisa ruim acontecer, quando faltar energia, entendeu? E aí, o que você usa para fazer fogo? Como é que você faz fogo? Com uma ferramenta aleatória. Você não tem um palito de fósforo na mão. Então é isso. A gente tentar voltar um pouquinho no tempo e enxergar como que a gente era sem toda essa tecnologia e dentro do nosso meio, voltando para a nossa conversa de inteligência artificial, cuidado, porque ela pode ser muito benéfica, sim, considerando esses aspectos que a gente mencionou, mas essa reflexão que você trouxe aí, antes também teve aquele alarmismo dos livros e tal, excelente comparação, mas o livro, cara, eu ainda exercito, eu pego ele, abro, folheio, eu tenho que ler, eu tenho que trabalhar meu cérebro. Inteligência artificial, as pessoas não querem trabalhar mais o cérebro. Depende, né? Depende, né? Eu acho que o dano da inteligência artificial, ao utilizá-la em abundância ou para tudo, é maior. Mas eu acho que também as pessoas que não souberam utilizar o livro, também teve danos. Eu também acho que teve pessoas que deixaram de usar, porque é o que você falou, depende de ler. Mas eu acho que tem muitas pessoas que, com aquela seguinte mentalidade, agora tá tudo ali. Se um dia eu precisar, eu vou lá e pesquiso. Faz sentido. É uma boa, é um bom caminho aí que você usou. Uma boa defesa. Gostei. Não, para encerrar do caso, pá. Não tenho argumentos para rebater a sua defesa. Faz muito sentido. Né? Cara, Glaucio, é isso, cara. Acho que a gente abordou todos os temas aí. Eu não sei se você quer encerrar com algum recado aí para os médicos, para fazerem engenharia no futuro, porque a medicina vai acabar. Não, tô brincando. Um último recado aí. Cara, eu acho que eu vou encerrar aqui com a teleologia que você falou. Para que isso existe? Ao invés de como isso funciona, a gente tem que estudar os fins, o propósito, o objetivo das coisas. Então, qual que é a finalidade? Qual que é o propósito? Qual que é o objetivo da inteligência artificial no nosso meio? Ao invés de para que isso existe somente, aliás, ao invés de como isso funciona, vamos buscar o porquê dessa existência e utilizar isso da melhor forma no nosso dia a dia. Acho que é mais ou menos essa ideia aí. E, mais uma vez, né, cara, tirando o ego de lado, sempre. Porque a gente vai conseguir sobreviver melhor aí no nosso meio como um todo, aprender mais e caminhar como a gente tem que caminhar com essa ferramenta, que é uma baita ferramenta. E acabou que eu mexi aqui no meu material de livros aleatórios. Eu estou com um aqui, estou na caminhada de leitura com ele, que chama Peça e Será Atendido. Aprendendo a manifestar seus desejos. É um livro famoso, né? Mas só para a gente concluir aqui, cara, a vida ela é feita de energia. E essa troca de energia entre seres humanos, ela jamais acontecerá entre máquinas. Então, a nossa essência, ela jamais vai se perder no meio dessa revolução tecnológica toda, desde que a gente cuide muito bem disso. Excelente, muito bom. Assina embaixo. Não tenho mais o que dizer, apenas concordar. Acho que esse é o caminho. Isso aí, meu amigo. E você vai concluir aí ou... Não, já assinei embaixo, sua conclusão é a minha. Então tá bom. Galera, aproveitem aí os ensinamentos. Juliana, se você veio até o fim, sem musiquinha, porque a gente tirou desse episódio, comenta aí de novo. Muito bom, excelente. Galera, muito obrigado aí por nos ouvir. Obrigado pelos comentários. Obrigado pelos não comentários também. Vamos trabalhar cada vez mais para termos comentários positivos e construtivos. Porque excelente. Aqui a gente não enxerga nada como negativo. Olha, vocês estão todos acolhidos. Então, comentem. Perfeito. Valeu, galera. Abraço. Abraço.